Boa tarde a todos. Nós vamos outra vez replicar aquele modelo que a gente fez no nosso último encontro, tá? Dessa vez eu separei para vocês neoplasias epiteliais malignas no contexto de UBS. O objetivo vai ser sensibilizar vocês para reconhecer a apresentação mais comum de cada uma, tá? Qual é a conduta. O nosso foco vai ser carcinoma base celular, espinocelular, melanoma. Tá? Lembrando que papel da UBS é o diagnóstico precoce com o objetivo de salvar vidas. Então, sensibilizando, a gente vai conseguir reconhecer mais fácil essas lesões nos pacientes. Então, carcinoma base celular é a neoplasia maligna, a mais comum de pele, tem um crescimento lento, ela vai ser invasiva apenas localmente, na maior parte das vezes, porque ela raramente vai ter metástase, tá? E quais são os achados clínicos de um carcinoma base celular? Tá? Então, na maior parte das vezes, eles vão se apresentar na forma de uma lesão perlácea, translúcida, com telangiectasias na superfície, podendo ulcerar e permanecer como ferida crônica não cicatrizada. Tá? Então, essa lesãozinha que parece uma pérolazinha cheia de vasinhos, tá? É o mais comum de se apresentar. Né? E o caso clínico é descrevendo o padrão mais comum de paciente que se apresenta com esse tipo de lesão. Tá? A gente sempre está lembrando. Então, é uma mulher, 65 anos, fototipo 2, fototipo, né? Ex-trabalhadora rural. Né? Então, ela apresenta uma lesão perlácea em aba nasal, longa evolução, assintomática e nega o uso de protetor solar ao longo da vida. Né? Na maior parte das vezes, essa não é a queixa do paciente. É por isso que eu estou tentando sensibilizar vocês, porque na maior parte das vezes, pelo menos na minha prática, eu noto que isso é um achado de exame físico. Nós achamos uma lesão perlácea no rosto de um paciente com essas características, mas o paciente, na maior parte das vezes, ele não se queixa, né? São raras as vezes quando eles se queixam, e quando se queixam é uma queixa mais assim, a minha filha falou que era para eu ver isso daqui, o fulano falou que era para eu ver isso aqui, o meu cunhado tirou uma dessa e era um câncer de pele, então aí eu resolvi ver, mas está aqui há anos, tá? Uma lesão crônica, isso que a gente tem que colocar na cabeça. Como é assintomática e nem sempre ulcera, tá? Então é uma queixa que muitas vezes não chega. Né? E aí tá aí, uma lesão, tá? No nariz, né? E é uma lesão como? Se a gente tivesse que descrever, né? Uma lesão elevada, sólida, bem circunscrita, aproximadamente aí 0,8 rósea, pálida, lisa, brilhante, perolada, né? Translúcida, com bordas elevadas, tem telangiectasias, né? Então sobre a sua superfície ou nas bordas, e localize na região de aba nasal direita, nesse caso, tá? Se você for dar uma olhada na pele lesional, você vai achar sinais de fotoenvelhecimento, de dano solar crônico, né? Eu coloquei aí elastose solar, espessamento, coloração amarelada da pele, aquelas manchas de pigmentação, que são a presença de máculas acastanhadas, né? Na pele você vai ver lentículo solar, queratose seborreica, nas adjacências em volta da pele, flacidez, rugas, um fotoenvelhecimento mesmo, tá? E aí tá aí, pápula translúcida, cor de pele, rosa, com bordas elevadas, um aspecto brilhante, com telangiectasias, tá? Outra, mesma coisa, né? Vamos repetir, a pápula translúcida, com cor de pele, o rosa, com bordas elevadas, um aspecto brilhante, com telangiectasias, tá? E notar que assim, sempre é a pele de um paciente branquinho, mais envelhecido, com sinais de fotoenvelhecimento, né?
sinais de fotoenvelhecimento, branquinho, mais idoso, tá? Esse é o paciente modelo. E aqui também, querendo ou não, é a nossa população aqui do norte do Paraná, né? Tá? Conduta na suspeita, biópsia excisional. Então, nós na UBS podemos fazer a biópsia, se for uma lesão pequena, mas bem pequena, senão eu recomendo, eu acho que a maioria vai fazer isso, encaminhar para dermatologista ou para cirurgião, tá? Pequenas cirurgias da cidade, tá? Então é isso, ter a suspeita, tá? Do que a gente pode, o que a gente pode fazer é mandar para a biópsia, tá? Esse aqui é o histopatológico de um carcinoma basocelular. Coloquei mais para a gente, não vai ser a nossa rotina de dia a dia no UBS, tá? Mas para a gente, nós somos médicos, né? A gente tem a nossa curiosidade satisfeita aí, né? Então, o que é um carcinoma basocelular? É um carcinoma que deriva de células basais da camada basal da epiderme, tá? E aí forma, então a gente lembra que a gente tem a camada basal, né? Então são células da camada basal. Então aqui é legal porque a gente vê aqui, ó, pele normal e dá para ver aqui essa maçaroca que é o carcinoma, tá? E lembrar que assim tem os diagnósticos diferenciais, né? Então os diagnósticos diferenciais, a gente sempre fica na dúvida, né? Hiperplasia sebácea, molusco contagioso, tricoepitelioma, névio intradérmico, tá? De qualquer forma, na dúvida, nós vamos sempre encaminhar. Se a gente tiver a suspeita, aqui o objetivo nosso é levantar a suspeita. Opa, olhei, levantei a suspeita, vou encaminhar. Mas vamos lá, hiperplasia sebácea, tá? Que é um nódulo mais amarelado, umbilicado, então ele forma um umbigozinho, para ver aqui no aumento. Tá? Geralmente são múltiplas, aparência mais amarelada, oleosa, faltando brilho, não tem aquele clássico do perolado, né? Tá? Agora, pode ter telangiectasias, né? Então, assim, é um diagnóstico diferencial, realmente pode para quando a gente tem um olho menos treinado, pode realmente levantar a gente ter essa dúvida, né? Tá? Molusco contagioso, tá? Então molusco contagioso, que é essa lesão papular lisa, umbilicada, mais comum em crianças, mas adulto pode ter também, tá? Mas não tem a telangiectasia, não tem aquele aspecto perolado, né? Tá? Mas é um diagnóstico também que pode trazer dúvida, né? Tá? Esse é o tricoepitelioma. Então, são pápulas, cor de pele, aparência perolada, com telangiectasias, tá? Isso aqui é uma lesão anexial benigna, né? Geralmente são múltiplas, simétricas, são mais comuns em adolescentes, jovens. Então, assim, é muito comum essa lesão ser múltipla, tá? Então, assim, isso aqui dificilmente, né? A gente vai falar, isso aqui é um carcinoma basocelular, mas pode ter um paciente ou outro que se apresenta com uma lesão, duas lesões? Pode, né? Paciente jovem não pode ter carcinoma basocelular? Pode, né? Então, assim, se a gente olhar e suspeitar, encaminha, tá? Isso aqui também é um tumor, tudo um tumor benigno, né? Tá? E o névio intradérmico, né? Névio intradérmico também são pápulas ou nódulos, cor da pele ou pigmentado com evolução de longa data. Então, isso aqui também faz diagnóstico diferencial. Tá? Mas geralmente é um paciente que trouxe essa lesãozinha desde sempre, né? É menos comum a gente se confundir, mas de novo, a dúvida é uma lesão que parece, lembra, né? Nódulozinho, né? Então assim também costuma dar em rosto, tá? Mas geralmente o paciente mais jovem. Porém, na dúvida, encaminhar, tá? Então aqui a gente finaliza o carcinoma basocelular. Lá, continuando. Agora a gente vai para o próximo carcinoma espinocelular, que é a segunda neoplasia cutânea mais comum. Esse já tem um potencial metastático, tá? É mais agressivo do que o carcinoma basocelular. Tá? Então, o carcinoma espinocelular, o achado clínico, basicamente, ferida que não cicatriza.
tá? Seja uma casquinha, seja uma úlcerazinha, uma ferida que não cicatriza, tá? É muito comum também nos nossos pacientes, né? Apresenta-se aí como uma pápula, uma placa, um nódulo, eritematoso, tá? Ou cor de pele, hiperceratótica, então tem esse excesso de queratina, tá? Áspera, escamosa, com crosta aderente. A evolução é uma úlcera, vai evoluir para uma úlcera, uma ferida aberta que não cicatriza, tá? Ou que sangra com facilidade ou menor trauma, tá? Áreas expostas, né? E a pele perilesional vai ter aquele mesmo aspecto que a gente estava conversando de sinais de fotoenvelhecimento dano solar, tá? O caso clínico, coincidência ou não, né? E, ó, é o mesmo paciente, tá? Porque são os mesmos fatores de risco. Então, uma mulher de 65 anos, fototipo 2, ex-trabalhadora rural, que muda é a queixa, uma crosta, uma ferida que não cicatriza na face, nega o uso de protetor solar, tá? Também, eu vejo muito que esses pacientes, quando eles se apresentam no UBS, não é a queixa principal do paciente, a lesão no rosto, na careca, na orelha, tá? Não é a queixa deles. Nós que localizamos a lesão. E aí nós perguntamos, Dona Maria, e essa feridinha na ponta do nariz? E essa feridinha na orelha? Seu João, e essa feridinha na careca? Faz quanto tempo que tá aí? E aí ele, isso aqui tá aqui faz muito tempo, não dói não coça, ixi, tá aqui faz muito tempo, né? Isso aqui não é nada não. Então a gente vivencia isso. Então isso aqui eu acho que é quando a gente tá atendendo muito tempo, a gente vai perdendo um pouco a sensibilidade para esse tipo de coisa, e às vezes a gente precisa acordar de novo, né? Opa, realmente, aí eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso aí, tá? Então é isso aqui, tá? É uma lesão que, ora mais hiperceratótica, ora mais ulcerada, se apresenta num local de pele de fotoexposição num paciente com fenótipo aí de fototipo mais baixo, né? 1, 2, olho claro, pele bem clara, cabelo claro, tá? E adultos, na verdade idosos já, né, que se expuseram provavelmente a trabalho rural, a trabalho que estava exposto à luz, né, numa época que não se usava muito protetor solar, nem muito nem pouco, né, não usava nada. Então assim, apresentação é isso aí, uma placa, um nódulo eritematoso, superfície mais queratósica, crostoso, ulcerado, uma úlcera, tá? Úlcera crônica. Então, é uma lesão crônica que não dói, que está ali, que sangra de vez em quando ele bate, e ela vai ficando ali, às vezes vai aumentando. Tá? Só que aqui, lembrando que aqui tem o potencial de fazer metástase. Tá? E os fatores de risco, tá? Exposição solar crônica, né? Predisposição genética, então os fatores baixos, ali, fototipo baixo, tem síndromes genéticas relacionadas a isso também. Eu coloquei aqui os fatores de risco do carcinoma espinocelular porque eu acho muito mais interessante, né? Aqui ele tem imunossupressão, né? Então, pacientes que têm transplante de órgão sólido têm risco de 65 vezes maior do que a população em geral de ter, né? Fora isso, tem os fatores ocupacionais, exposição a arsênico, alcatrão, fuligem, radiação ionizante, né? O tabagismo, tá? Então ele pode dar no lábio, né? Pode dar na língua, tá? E infecção pelo HPV, tá? Quando a gente pensa em SEC genital, orofaringe, né? Então tem um pouco a mais aqui no seu, né, dos fatores de risco, tá? Na gênese do espinocelular, tá? Mais interessante, né? Mas de novo, suspeitei biópsia, tá? Biópsia excisional vai tirar a lesão inteira, se for pequenininha, a gente tirar inteira, se for muito grande, vai tirar os pedaços que são mais suspeitos, né? Mas a gente, na UBS, vai encaminhar para o dermatologista ou para o cirurgião de pequenas cirurgias, se você tiver disponível na sua cidade. Tá? E aí, de novo, tá? Mais por curiosidade, a gente não faz esse diagnóstico, mas o que é o carcinoma espinocelular? É uma proliferação de ceratinócitos atípicos. Tá? Então ele vai ter uma ceratinização ali alterada, tá? Vai ter essas pérolas córneas, vai ter uma disqueratose, tá?
aqui eu não sei, a gente não consegue ver a pele normal, mas aqui a gente está vendo o carcinoma. Então já tem uma diferença se for da pele mais ou menos normal ali, que tem já só um infiltrado, e aí você vai para a pele que está com o carcinoma, a gente consegue ver que tem alguma coisa aqui, né? Não está normal, tá? Esse aqui eu coloquei também para a gente lembrar que nós estamos numa região que tem essas doenças, né? Brasil, em geral, tem, e no Paraná a gente também tem, tá? Que o diagnóstico diferencial para úlcera crônica. Estoidiocose, leishmaniose, politricose, cromoglossomicose, tuberculose, sífilis, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, mas não esquecendo então também do SEC lá, tá? Como diagnóstico diferencial para úlcera crônica. Até porque algumas úlceras crônicas podem desenvolver SEC, né? Então, lembrar disso daí também, tá? Ao contrário, é verdadeiro. Agora, a gente tem algumas lesões que são pré-malignas, tá? No caso do SEC, que são pré-malignas, mas que a gente vê também, às vezes, a gente vê no dia a dia, tá? Então, pré-maligna ceratose actínica, tá? Então ela é um vamos pensar assim, é um pré-SEC, né? Então a ceratose actínica tem um risco de progressão para SEC invasivo aí relativamente grande até, né? Tá? Até 10%, né, por ano, né? Então a associação direta com a exposição solar também é uma lesão assintomática e muito comum da gente ver nos nossos pacientes que têm fototipo baixo, trabalho com exposição solar. Pré-malignas ali, como a doença de Bowen, que é um SEC insípido, na verdade. Aqui a gente já tem um SEC, mas ele ainda não ultrapassou a membrana basal, tá? Então, pode evoluir para SEC invasivo em 3 a 5% dos casos, e também é uma placa com eritema tocacenhada com escamas crostosas e assintomática. Tá? E aí a gente estava falando no lábio, né, relacionado com tabagismo, então com outros tipos também, HPV, imunossupressão, tá? A leucoplasia. Então, quando a gente vê uma leucoplasia, pensar que isso aí é lesão pré-maligna, carcinoma exponencial. Tá? E aí a gente vai entrar no melanoma. Então, voltando, a gente vai entrar no melanoma, né? Que é a neoplasia maligna dos melanócitos, que estão lá localizados na camada basal da pele também. É menos comum, porém mais letal, né? E aqui a gente vai aplicar o diagnóstico do ABCDE, patinho feio, sinal de crescimento e o halo, tá? A gente vai explicar isso certinho. O que significa tudo isso? Os nomes meio, às vezes, estranhos para alguns, né? Então, qual que é o caso clínico de uma mulher, de uma pessoa que a gente vai suspeitar de melanoma? Tá? O mais comum, né? É uma mulher jovem, branca, fototipo 2, aí, por exemplo, tem uma lesão pigmentada em perna, tá? Assimétrica, com bordas irregulares e várias cores na lesão. Então, básico, tá? É mais comum na mulher, mas pode ser homem, tá? São pacientes brancos, são caucasianos, não precisa ser fototipo 2, mas fototipo 3, 2, tá? Lesão pigmentada, né? Na mulher é mais comum em perna, tá? Assimétrica, com bordas irregulares e várias cores, tá? Então, assim, uma mulher, ó lá, até 50 anos, com lesão pigmentada na perna, que tem mudado nos últimos meses, ela relata que a lesão se tornou mais escura, aumentou de tamanho ou mudou de forma, não há sintomas associados, não tem dor, não tem prurido. Ela tem uma história de exposição solar significativa, queimaduras solares na juventude, aquela exposição intermitente, né? Não é igual exatamente a do produtor rural, que vai estar sempre se expondo, mas aquela queimadura de quando é criança, que a gente se queimava, vai na praia se queima, vai não sei o que, na piscina se queima, vai não sei aonde se queima, tá? Essa é fator de risco melanoma. Observa-se então uma mácula pigmentada assimétrica, com bordas irregulares, coloração variável e aproximadamente 1,2 centímetros de diâmetro. Bom, então o que a gente faz com essas lesões? A gente aplica a regra do ABCDE na UBS, né? A gente aplica essa regra. Então, como é que é a regra do ABCDE? Primeiro, a assimetria.
né? A gente traça ali alguns eixos, são 2 eixos, horizontal e vertical, e vê se os quadrantes são simétricos ou assimétricos. As bordas, a gente vai ver se a borda ela é uma borda irregular ou regular. Cores, se tiver uma lesão que tenha mais que 2 cores, ela é suspeita. Né? O diâmetro, se for uma lesão que tem mais do que 6 centímetros, 6 milímetros de diâmetro, ela vai ser uma lesão suspeita. E a evolução, que foi o que a gente colocou, lembra que ela falou? Ela escureceu, ela mudou de cor, ela aumentou. Então ela começa a ser uma lesão que começa a trazer uma suspeita para a gente. Então aqui um exemplo de uma lesão, que a gente traça lá os quadrantes e ó, não são iguais. Né? Bem nítido que não é igual. Tá? A borda é bem nítida que ela é irregular. Tá? As cores, ó, pretinho, marrom, mais claro, azul, é nítido que tem mais do que 2 cores. Né? E o diâmetro a gente tem que colocar na régua, a régua está aqui em cima, né? Mas você vê aqui que ela tem mais ou menos aqui 1 centímetro, ou seja, tem 10 milímetros. Tá? E aí a hora que você vai ver a evolução, que não é visível na imagem, mas se houver crescimento, coceira, sangramento, se for, essa aqui é importante, essa lesão aqui que aparece assim, ela está bem sugestiva disso. Às vezes você aperta a lesão, ela era bem planinha, a hora que você começa a apertar ela passa a ser mais nodular, ela começa a ter uma consistência diferente, tá? Isso também levanta suspeita para que aquilo ali é maligno, tá? E aí, assim, então essa é a regra do ABCD. Bem? Então, a gente tem em mente a regra do ABCD, bem simples, bem fácil. Tá? Essa é a regra do patinho feio. Tá? Então, qual que é a regra do patinho feio? Você tem vários patinhos iguais e, de repente, tem um patinho feio aqui embaixo. Ele é totalmente diferente do resto. Levanta suspeita. Pode ser uma lesão maligna. Tá? A regra do névoalo, tá? Então é esse névozinho, que a princípio é um névoa, mas que forma esse halo acrômico ao redor da lesão pigmentada. Tá? É uma resposta imunológica contra melanócitos, tá? Tanto os tumorais como os normais, tá? Mas quando tem, vai levantar uma suspeita. Biópsia. Quando você encontrar, então, um névoalo, tem algumas, ó. Se for adulto, tá? Maior que 30 anos, se for lesão única, nova ou com halo assimétrico, o centro for irregular, variegado, que é cheio como se fosse cheio de pontinhos, tá? Ou contorno mal definido, regressão clínica, área acinzentada, rosada, cicatricial, ou histórico de melanoma prévio, que levantou suspeita. Vai ter que biopsiar. Por quê? Porque tem o diagnóstico diferencial, o névoa de Sutton, que é benigno, tá? Então ele não preenche esses critérios, vão ser pacientes diferentes desse daqui. Mas a gente, num névoalo, tem que pensar que tem o diagnóstico diferencial melanoma. Tudo bem? E aí, numa situação de UBS, viu essa lesãozinha aqui que chama muito atenção, né? Você encaminha para quem vai resolver isso aí, é o dermatologista, tá? Bom, aqui também tá, igual o outro, tá a biópsia, né? Tá uma biópsia excisional sempre que possível, tá? E aí a gente vê um anátomo patológico, a variedade de melanoma extensivo superficial, que é o mais comum. Olha lá, é bem simples de ver também, né? Se você sabe o que está procurando, tá? E é o que? É uma proliferação intraepidérmica de melanócitos atípicos. Basicamente é isso, são melanócitos atípicos. Tá? A definição de quase todos os cânceres são células atípicas. Tá? O melanoma extensivo superficial, que é o mais comum. Tá? E aí, assim, treinamento básico. Bordas irregulares. Né? Então, se você traçar aqui primeiro a assimetria, tem a assimetria? Tem a assimetria. Essa aqui, se você traçar os eixos, você vai verificar que ela é simétrica. Tá? Aqui a gente vai ver bordas irregulares, a gente vai ver múltiplas cores,
tá? Aqui não, ele é mais uniforme, não tem as bordas irregulares, dá para ver que tem uma regularidade. Lógico que se você levar isso até o último pixel, né, se você for ver lá na bordinha, no aumento gigantesco, você vai achar uma irregularidade. Mas eu acho que assim, conforme a gente vai treinando o olho, fica bem nítido que isso não é isso, né? Tá? Vai ficando bem nítido, bem fácil de diferenciar. Tá? E aí, ó lá, quando a gente vai a regrinha aplicada, assimetria, ó, realmente, assimetria, né? Aí a hora que a gente vai lá para as bordas, bordinha, ó lá, regular, borda irregular, a gente vai lá, uma cor única, aquele nítido, sentando essa imagem que está ruim, a gente consegue ver que tem uma, duas, três cores, tá? Uma lesão pequena, aqui uma lesão maior, e aí a evolução, olha lá, olha como é que essa lesãozinha era mais clara, ela ficou mais escura, já está aparecendo uma do lado, tá? Então a evolução, tá? Regrinha do ABCD aplicado aqui, regrinha do ABCD de novo aplicado, olha lá, passei os eixos, é simétrico, bordas, cores, então assim, eu acho que fica bem nítido que isso aqui é um melanoma, isso aqui é um névoa, tá? Assim, fica bem fácil de diferenciar. Tá? Lógico que nem sempre no mundo real é assim, mas serve para a gente dar uma sensibilizada a respeito disso. Resumo da aula. Tá? Então, assim, carcinoma bacilar é uma ferida perlácea que não cicatriza. SEC é uma ferida infiltrada ou ulcerada, tá? Que cresce errado. Melanoma, a gente vai aplicar a regrinha do ABCD, do patinho C, sinais de evolução. Suspeitou, encaminha para fazer biópsia excisional, tá? Diagnóstico precoce é o papel central da atenção primária de saúde. Acho que isso aqui é legal pensar no seguinte, tá? Esse não é, na maioria das vezes, as lesões são assintomáticas. É um diagnóstico que o médico acha o diagnóstico, tá? Não é um diagnóstico que o paciente vem se queixando, salvo raras exceções. Tá? Então, sensibilizar para isso. É um diagnóstico que você acha no paciente, tá? Que você precisa, às vezes, na hora que está examinando, ter olhos para ver isso daqui, tá? Olhar o rosto, olhar a orelha, pedir para tirar a blusa, olhar as costas, olhar a frente, olhar os braços, olhar a perna, viu o caso que a gente mostrou no meio da coxa da paciente, tá? Então tem que olhar a perna, tem que olhar o bumbum, tem que olhar a sola do pé, isso aqui, então assim, a gente vai ver depois, que a gente pode ver uma outra situação, melanoma acral, tá? Então assim, que vai dar na sola do pé. Se a gente não olha a sola do pé, a gente não vai ver, porque o paciente não sente, é assintomático. Quando ele te conta, o negócio já tá, né, às vezes já tá incurável, tá? Então assim, o objetivo de hoje é sensibilizar para essas lesões. Ok? Gente, obrigado. Até a próxima.